dia, graça e paz abençoadas. Mais um dia do nosso devocional, né? Hoje, uma terça-feira, dia 16 de junho, nós vamos estar realizando, né, mais um devocional de mulheres aqui. Se você chegou aqui no canal, seja bem-vinda. Meu nome é Sônia. Fique aí mais um pouquinho. Nós teremos agora uma oração e a palavra do Senhor. Então não perde, aproveita e escuta a palavra que ela está sendo para você. Amém? Então eu te convido, mulher, aonde quer que você esteja nesse momento, a fechar os teus olhos para que a gente possa iniciar essa oração. Amém? Então vamos lá, mulher, aonde quer que você esteja. Senhor nosso Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais um dia, Pai, na tua presença, por mais um amanhecer, Pai, repleto de glória. Ó Senhor, nós entregamos esse dia nas tuas mãos, sabendo, Pai, que o melhor o Senhor já vai fazer. Sabendo, Senhor, que o Senhor está sempre cuidando, protegendo, livrando daquelas coisas, Pai, que a gente não pode ver, mas o Senhor pode. Ó Jesus, abençoa nossos filhos, nossos cônjuges, nossos amigos, nossos parentes, Senhor. Oh Pai, vai abençoando, Pai, vai livrando, Senhor, vai guardando, Pai, de tudo aquilo, Senhor, que não nos pertence, Pai. Que a gente possa ter um dia abençoado, Senhor, na tua presença. Oh, graças te damos, Senhor, porque sabemos, Pai, que existem pessoas que estão passando por aqui, que pegaram essa oração, Senhor, estão pedindo, clamando por portas de emprego, Senhor. Oh, Jesus, direciona, Pai, para que portas de emprego sejam abertas, Senhor, para que vidas, Pai, sejam restauradas, Pai, para que toda a doença, Pai, seja curada no nome santo do Senhor Jesus. Ó, Pai, nós sabemos que tem mães aqui que clamam pelos seus filhos, Senhor. Oh, Jesus, faz a obra completa, Pai, na vida não só dessas mães, mas na vida desses filhos também, Senhor. Que esses filhos sejam filhos abençoados, tocados pelo Espírito Santo de Deus. Oh Jesus, que esse seja um dia abençoado na presença do nosso Pai, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Mulheres, hoje o nosso devocional vai falar: amar é também dizer não. Isso mesmo. O Senhor está dizendo que quando Ele ama, Ele também diz não para mim e para você. Isso mesmo. E a palavra hoje se encontra em Apocalipse 3:19, que vai dizer assim: eu corrijo e disciplino aqueles que amo. O Senhor estava justamente falando da igreja de Laodiceia, onde as pessoas estavam espiritualmente mornas. Então era necessário que o Senhor as corrigisse, as disciplinasse, porque Ele amava aquele povo. E nesta Bíblia aqui, que é a Bíblia que geralmente eu costumo ler, porque ela tem uma interpretação mais fácil, como eu já falei para vocês, aí aqui em Apocalipse 3:19 está dizendo assim: para mim e para você. Eu corrijo e disciplino todo aquele a quem amo. Portanto, abandone a sua indiferença e se torne um entusiasta das coisas de Deus. É assim que o nosso Pai está falando para mim e para você no dia de hoje. E Ele vai falar mais um pouco sobre esse texto, sobre esse versículo que diz: sabemos que quando os pais e mães dizem não
aos nossos filhos, né, aos seus filhos, estão demonstrando amor e ensinando o que é correto, para que sejam bem-sucedidos em suas escolhas ao se tornarem adultos. Mulheres, aquelas que tiverem filhos, eu acredito que muitas já sejam vós, não é verdade? Então, quem não, né, diz não ao seu filho? Porque é um ato de amor, não é verdade? E por que a gente diz não? Por que a gente diz não? Porque a gente já tem as experiências, não é verdade? A gente já passou por certas situações e por amor a gente não quer que o nosso filho passe. E com o nosso pai não é diferente, porque nós somos filhas, filhas amadas, filhas queridas do nosso pai. Então, do mesmo jeito que nós corrigimos os nossos filhos para que ele não vá para aquele caminho, para que ele não faça certas escolhas, assim é o nosso Pai eterno. Ele faz comigo e faz com você. E do mesmo jeito que os nossos filhos, quando são repreendidos, quando são disciplinados por mim e por você, muitas vezes não aceitam. Muitas vezes não entendem. Assim sou eu e você, mulher. Não é diferente. O nosso pai já conhece, como eu falei ontem, quem assistiu, né, o vídeo passado, o nosso pai conhece o nosso passado, o nosso presente, e ele já está lá no nosso futuro. Então, por isso que muitas vezes nós estamos clamando e pedindo e não acontece, porque o Senhor sabe da nossa capacidade. O Senhor sabe medir o quanto eu e você pode carregar. Glória a Deus por isso. Por ele ser tão misericordioso e ver que muitas vezes a gente não pode carregar aquilo que a gente está pedindo. Não é verdade? E graças a Deus por isso. E aqui ele ainda diz mais. Em nosso relacionamento com o Senhor também funciona assim. Ao nos corrigir, ele revela o seu amor por nós. Por nós, né? Acredito que muitos têm dificuldade de enxergar a disciplina como uma prova de zelo e carinho, porque associam-na apenas ao sofrimento, que intrinsecamente é taxado como nocivo e perverso. Porque aqui muitas vezes, né, o Senhor está dizendo a mim e a você que muitas vezes a gente não compreende quando Ele está nos disciplinando. E muitas vezes a gente não entende mesmo, não é verdade, mulher? Muitas vezes a gente está pedindo por algo, estamos clamando por algo e a gente quer realmente que o Senhor nos responda, quer que o Senhor nos entregue aquilo que a gente está pedindo e Ele está vendo que não é o melhor nem para mim nem para você. Assim é dessa forma que a gente age com os nossos filhos. Quantas e quantas vezes nós dizemos não e ponto. E não tem conversa. Porque eu já avisei, já falei que isso não é certo, isso não vai dar certo, esse não é o caminho para você. E eu sei qual é o seu caminho. A gente diz, mulher, isso para os nossos filhos, não é verdade? Assim é o nosso Pai. Não é diferente. Não existe aqui uma régua diferente não para ser medida. Essa régua tem a mesma medição, mulher. Com uma grande diferença, né? Nosso Pai nos ama. Oh, mulher, nosso Pai nos ama além da conta. É isso mesmo. E aqui ele diz... O curioso é que a Bíblia assegura: nenhuma disciplina é agradável no momento em que ela é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos, né? Quando tudo isso é aplicado, né? Eu vou dar exemplo mesmo de filhos, porque é um exemplo mais fácil. Porque é um amor mais parecido do Pai conosco. Então, quando a gente dá uma disciplina ao nosso filho, quando a gente corrige ele em amor, e ele aceita,
e ele compreende com certeza os seus caminhos serão outros, né, mulher? Porque nós sabemos que aquele filho que é obediente, aquele filho que compreende, né, o que o pai e a mãe estão falando, com certeza esse filho, ele é bem-sucedido na vida. Assim somos nós diante do nosso Pai. É dessa forma também que ele nos vê. É dessa forma que ele nos enxerga. Então, hoje, o convite é, mulher, do mesmo jeito que a gente sente, né, quando o nosso pai está nos disciplinando, os nossos filhos também sentem. Mas que hoje a gente tem uma compreensão diferente, que a gente entenda quando o nosso pai está nos disciplinando. Quando o nosso pai está dizendo, não é agora, Sônia, não é agora, Jane, não é agora, Ana, não é agora, Sandra, não é agora, Socorro, não é agora, Estela, não é agora, Cláudia. Não é agora. Não é agora, Jaqueline. Não é agora. É na hora certa. Assim como a gente faz com os nossos filhos. É isso mesmo. E aqui ele diz, diante da disciplina, frequentemente perdemos de vista a recompensa que ela produz, né? Quando a gente entende o que a gente está passando, que a gente descansa o nosso coração. Assim como o nosso filho também, quando a gente repreende, quando a gente disciplina ele, ele entende, a gente fica tão feliz, não é verdade? Porque a gente diz o que? Glória a Deus, que ele agora entendeu que a gente está querendo que ele faça o melhor caminho. Assim também é o nosso Pai. E com certeza os frutos virão, não é verdade? Entretanto, a correção do céu não tem o intuito de promover morte, e sim vida. Aleluia, glória a Deus. Ainda que a nossa geração atual vincule amor apenas ao prazer, Deus nos ensina que o pano de fundo na correção do nosso caráter e de certas rotas que escolhemos é amor. Que a gente não confunda amor com prazer. Não é verdade? Muito pelo contrário, que o nosso caráter tenha uma correção e que seja o amor que eu e você escolha, não o prazer. É verdade, nosso caráter ele é moldado pelas mãos do Senhor. Então, Deus, ele não é mau, de jeito nenhum. Deus é bom o tempo todo. E ele não é um carrasco, né? Que se diverte com a nossa repreensão e dor. Muito pelo contrário, ele fica muito triste quando nós, filhas, estamos passando pela dor. Porque muitas vezes, mulher, a gente não compreende, a gente não entende. Não é verdade? Que muitas coisas que a gente passa são consequências do nosso erro. Por acharmos que a gente pode fazer tudo sozinha. E aí nós metemos os pés pelas mãos e tomamos atitudes e também percorremos caminhos errados. E o nosso Pai não está aqui para que a gente só percorra aquele caminho, não é verdade? Que seja o dele. É como a gente tem os nossos filhos. Por mais que a gente diga o caminho é esse, o caminho é esse, o caminho é esse, vai chegar um momento que ele vai escolher. E aí eu não estarei lá para dizer, pegar na mão dele e dizer o caminho é esse aqui. Vai ser ele que vai escolher. E as consequências da escolha dele virão. É justamente nesse momento de dor que o nosso Pai, ele não é carrasco, ele não é mau. Mas ele também não pode evitar as nossas escolhas. Ele deu livre arbítrio a mim e a você, para que a gente aprenda com os nossos erros. Assim são os nossos filhos também. O Pai nos ama e por isso nos corrige.
esse devocional de hoje, ele deixa para mim e para você essa reflexão e também nos deixa esperançosa, não é verdade? Porque nós temos um filho e somos filhas do nosso Pai. Então que a gente não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele nos corrige, porque acontece momentos, mulher, que nós somos corrigidas pelo nosso Pai. E a gente tem que ter discernimento para entender o momento que a gente está sendo corrigida. Isso mesmo, pois o Senhor corrige a quem Ele ama. Glória a Deus por isso, porque é em amor, não é com dor. Assim como o pai corrige o filho aqui quando ele quer bem. Como eu dei um exemplo aqui sempre do filho. Eu corrijo meu filho, eu tenho um filho, homem, e eu corrijo ele, porque eu amo de todo o meu coração. Eu não quero que ele sofra. Se eu já passei por algo que não foi bom para mim, eu evito que ele passe, dizendo a ele, olha filho, eu já passei por isso aqui. Se você quiser passar, tudo bem, é uma escolha sua. Mas não vai dar certo, porque não deu comigo, não vai dar com você, filho. Esse caminho é mau. Não vai por ele. Assim é o nosso Pai comigo e com você. Então o Senhor aqui diz para mim e para você que Ele só corrige aquele quem Ele ama. Assim somos nós. Só corrigimos os nossos filhos porque amamos Ele. Aceite a disciplina divina. Ela livrará a sua alma da morte e, sem dúvida, trará recompensas. Porque aquele filho que a gente corrige e ele segue ali, ó, firme os passos, nós nos alegramos com ele. Nós o abençoamos e dizemos o quê? Aleluia, glória a Deus, esse filho, ele é uma bênção, ele é abençoado. Ele é um filho, meu Deus, que ele faz exatamente aquilo que a gente pede, que a gente manda. Ah, mulher, isso não significa que nós só fazemos, nós estamos de olhos vendados, muito pelo contrário, as escamas caíram e a gente pode ver o amor do nosso Pai e a correção dele comigo e com você. Então, que hoje os nossos ouvidos estejam bem atentos a essa correção, porque o Pai só corrige aquele que ama. Então, se ele me corrige, se ele corrige a você, agradeça, glória a Deus, ele te ama, mulher. Ele se preocupa contigo, ele se importa com a tua vida. E glória a Deus por isso. Então, hoje, mulher, seja corrigida pelo nosso Pai Celeste. Amém? Hoje é uma terça-feira, mulher. Hoje é o dia de oração. Mais tarde eu vou colocar lá no nosso devocional as mulheres que estejam precisando de oração. E eu vou fazer um pedido, mulher, em especial no dia de hoje. Escuta o Pai, porque Ele te corrige, porque Ele te ama. Amém? Fica na paz, Deus te abençoe e uma terça-feira abençoada. Cheiro no coração de todas.